presidente da República, Dilma Rousseff, tem até o dia 3 de outubro para dizer se concorda ou não com a reforma política aprovada pelo Congresso Nacional. Temas como financiamento de campanhas, fidelidade partidária, custos de campanha e muitos outros foram modificados. Será que a vida política brasileira vai ficar melhor depois dessas alterações? O Brasil em Debate, da Rádio da TV Câmara, convidou os deputados Leonardo Pisciani, líder do PMDB, que é do Rio de Janeiro, e Rubens Ottoni, do PT de Goiás, para debater esses e outros temas. Deputado Leonardo Pisciani, o senhor que está na liderança, está lá no embate direto, vai melhorar a vida política? Essas mudanças vão ser produtivas? Eu creio que as mudanças serão produtivas, sobretudo aquelas que reduzem o custo das campanhas, tornam as campanhas mais baratas, portanto, permitem um maior acesso, uma maior isonomia na disputa pelos cargos eletivos. Né? Acho que os prazos também ficaram melhor ajustados. Se fez modificações na forma, por exemplo, dos programas de televisão, onde se buscou criar mecanismos de se valorizar mais o candidato e as propostas do candidato apresentada aos eleitores do que propriamente produções de marketing. Então eu creio que é um avanço. Poderia ter avançado mais, eu acho que alguns temas, inclusive que o nosso partido defendia, não avançaram, mas eu creio que ter conseguido votar uma reforma política já foi um grande avanço. Esse tema tinha mais de 2 décadas que todo mundo se dizia a favor, todo mundo elencava entre os mais importantes, mas ele não era levado à votação. Acho que foi o consenso possível, o avanço possível, muito embora em muitos pontos da reforma a maioria tenha preferido manter o sistema atual. Deputado Rubens Ottoni, o senhor que era da Comissão da Reforma Política, que discutiu como é que o senhor vê essa questão? Olha, eu avalio que, apesar de todos os esforços, como o deputado Pisciani falou, no sentido de poder aperfeiçoar o nosso sistema político-eleitoral, a minha avaliação é que a reforma política ficou muito aquém daquilo que a sociedade tinha uma expectativa. Eu diria mais, nós não fizemos uma reforma política, fizemos uma mini-reforma eleitoral. A reforma política mesmo que a sociedade necessita, ela não foi tocada. Nós temos um sistema hoje que é da democracia participativa, da democracia representativa, que ela precisa ser aperfeiçoada e trazer para dentro dessa legislação mecanismos de democracia participativa, democracia direta, para poder se adequar ao mundo de hoje. O mundo mudou, a velocidade das informações, a comunicação é outra. Outra questão, a influência do poder econômico. Essa é uma questão que a sociedade anseia, debate. Então, o que nós definimos aqui, no meu entendimento, ainda é contrário àquilo que é o anseio e o debate da rua. Nós ansiamos por uma legislação onde os nossos representantes, eles sejam verdadeiramente escolhidos, não pelo dinheiro que eles se apresentam na campanha, não pela estrutura que eles têm para uma disputa eleitoral, mas que possam ser escolhidos pelo debate das ideias, das propostas, dos projetos. E ao aprovarmos a continuidade de um sistema de financiamento privado das empresas, nós ainda não atingimos, não atendemos aquela expectativa da sociedade. Então eu vejo que está muito aquém. Pois é, essa questão do financiamento das campanhas foi a principal discussão, a que foi pelo menos mais prolongadas. E a gente tem aí 2 pontos de vista. Aqueles que acreditam que o que foi aprovado, as empresas podem doar para os partidos e esses partidos direcionam os recursos para os seus candidatos, que isso deixaria meio obscuro de onde vem o dinheiro de cada candidato, de cada eleitor. Por outro lado, a gente viu o ministro Gilmar Mendes, que é do Supremo Tribunal Federal, dizer que acabar com o financiamento privado de campanha seria oficializar o Caixa 2 e que haveria um aumento muito grande da ilegalidade. Como é que o senhor vê essa questão, deputado Leonardo? Olha, primeiro é preciso desmistificar alguns aspectos desse tema. Primeiro, a gente precisa levar em conta, todas as grandes democracias ocidentais, o financiamento é privado. Ele é feito por empresas, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, não só as empresas, mas os sindicatos também podem doar, o que na nossa legislação é vedado. E eu acho que deveria ser permitido.
não existe eleição sem o financiamento. O que precisa é transparência. A modificação de se doar apenas das empresas doarem apenas para os partidos é uma tentativa, primeiro, de facilitar a fiscalização. E segundo, de não permitir um contato mais direto, ter ali aquela acusação que sempre tem de um contato mais próximo de quem recebeu a doação com quem fez a doação. Não é verdadeira a afirmativa de que isso mascararia a destinação dos recursos, porque na legislação atual, inclusive nas últimas campanhas, já foi assim, até por resolução da Justiça Eleitoral, o partido transferia o recurso para o candidato, mas ficava na prestação de contas do candidato, expresso na internet, acessível a qualquer eleitor, a qualquer cidadão, de qual empresa tinha vindo aquela doação para o partido que originou a doação ao candidato. Então, isso é absolutamente transparente. Então, eu creio que é preciso desmistificar esse tema. Os países que tiveram experiências, por exemplo, com o financiamento público exclusivo, recuaram. Países como a Itália, países como outros. Aí, quando se fala, por exemplo, na Operação Mãos Limpas, né, que se pôde concluir que a Itália tinha uma grande influência de corrupção ou de grupos mafiosos entremeado nas instituições de poder do país. E nessa época, que a Itália passou por essa transformação, o financiamento eleitoral era público no país. Então, uma coisa não guarda relação com a outra. O que precisa é ter transparência. Quem recebe a doação tem que prestar contas, tem que dizer de quem recebeu, o eleitor pode tomar conhecimento quem são os financiadores daquele candidato e livremente definir o seu voto. O que o senhor acha, deputado Rubens Ottoni? Olha, a minha avaliação é que, independente de entrar em detalhe, alguns detalhes do que foi aprovado, eu vejo que foi muito negativo a nossa decisão aqui no Congresso a respeito do financiamento das campanhas. Eu diria negativo por dois aspectos. Primeiro, pelo mérito, que eu inicialmente toquei, que no meu entendimento nós precisamos avançar no nosso sistema político eleitoral para um modelo onde nós tenhamos uma menor influência do poder econômico na escolha dos nossos representantes. E nós não precisamos ver a experiência lá fora, nós precisamos ver a nossa experiência. Na nossa experiência tem sido negativa e cada vez mais se perpetua a influência do poder econômico e faz com que os mandatos aqui, eles fiquem de uma certa forma regrados por essa influência. Mas eu diria o mais grave não é isso. O mais grave é do ponto de vista também legal, porque a matéria que nós aprovamos é uma matéria infraconstitucional. E que hoje o STF, ao abordar e julgar uma ação de inconstitucionalidade apresentado pela OAB e várias entidades, o STF já tem um julgamento adiantado dizendo que a nossa Constituição não prevê esse financiamento privado. Então, para que isso pudesse ter, nós deveríamos ter uma modificação na Constituição. E não é o caso dessa matéria que nós votamos. Então, eu vejo que nós temos um problema de dois pontos. Primeiro, no mérito, que eu avalio que é negativo, mas também do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico. Agora, deputado Pisciani, o senhor levantou um ponto que da diminuição dos custos de campanha. As campanhas, o custo foi limitado a 70% do valor do gasto mais alto nas eleições anteriores, se não me engano. Quer dizer, o senhor acredita que isso tende a ser uma tendência? Porque isso interrompe um ciclo de crescimento. Ano após ano, o valor das campanhas vai aumentando. Quer dizer, isso interrompe, pode mudar e qualificar, o senhor acredita que qualifica o debate político? Olha, eu sempre defendi que até mesmo antes da gente discutir o modo de financiamento, era discutir o tamanho das campanhas. E a forma como se fazia a campanha no Brasil. Evidentemente, se nós não mudássemos a regra que a gente tinha até aqui, campanhas de 90 dias, permitindo uma série de artifícios de marketing, 45 dias de rádio e televisão, tudo isso encarece a campanha. Você não faz isso sem dinheiro. Apenas para a gente ter um exemplo
macro, a campanha que venceu as eleições no Brasil de presidente, a campanha da presidente Dilma, pagou 80 milhões de reais ao marqueteiro da campanha, ao marketing da campanha. Isso foi o custo do programa. Então, quando nós optamos por reduzir o prazo de campanha, reduzir o tempo de propaganda no rádio e televisão, proibir placas, proibir galhardetes, proibir uma série de artifícios de marketing, você por si só diminui a necessidade de financiamento, diminui a necessidade de gasto. E aí abre espaço para se criar tetos. Eu até pegando o que aqui o deputado Rubens colocava, eu acredito que neste momento, são dois aspectos que a gente deve levar. A lei infraconstitucional está válida. Primeiro que o Supremo não concluiu o seu julgamento. Então, até que conclua, está válida a lei em vigor, até que se julgue a respeito dessa lei. E do ponto de vista da emenda constitucional, essa casa também aprovou essa modalidade de financiamento na forma de emenda à Constituição, pendente a votação pelo Senado Federal, deve ocorrer mais cedo ou mais tarde. Então, eu creio que foi um avanço, primeiro a gente definir campanhas menores e, como você disse, interromper o ciclo de crescimento dos valores. A gente vai poder, eleição após eleição, ir reduzindo os gastos de campanha e isso torna mais isonômico o processo. A senhora acredita que foi um avanço, deputado Rubens Ottoni? Acho muito pouco. Reconheço que há um esforço e nós debatemos no sentido de poder buscar uma solução, mas acho que é muito aquém daquilo que nós nos propusemos e que a sociedade necessita. Eu vejo que se nós diminuirmos o tempo de campanha, é natural que a gente já diminua. Até vale mais e significa mais para a economia do que os 70% que a gente colocou de referência de gasto. Mas eu diria que o que me preocupa muito nesse debate é que nós não fomos capazes ainda de podermos nos debruçar sobre a realidade que permeia a realidade política eleitoral, para nós termos uma lei que realmente democratiza. O mundo mudou. As regras que nós temos hoje são regras de 30 anos atrás, onde nós não tínhamos internet, onde nós não tínhamos celular, nós não tínhamos a facilidade da comunicação que tem hoje. Por isso que eu acho que é natural que as campanhas hoje tenham um tempo menor, porque hoje tem uma facilidade maior de comunicação. Mas tem outras questões. A democracia representativa, ela é o quê? O eleitor vai na urna, vota, escolhe o seu representante e vai embora para casa. E o seu representante vai representá-lo por 4 anos. Se ele não ficar satisfeito com o seu representante, daqui 4 anos ele vota em outro. A sociedade não permite isso mais, porque hoje a velocidade da informação, ninguém vai se sujeitar a esperar 4 anos para dizer que não ficou satisfeito com o seu representante. Ele vai para a rede social, ele vai para a rua, ele vai se manifestar. Então, ou nós que somos agentes públicos, agentes políticos, somos capazes de criar uma legislação que dê à sociedade a capacidade dele participar não apenas votando, mas também acompanhando, ter alguns elementos de democracia participativa, os conselhos populares, as audiências públicas, alguns elementos de democracia direta, onde ele escolhe o deputado, escolhe o seu representante, mas em alguns assuntos, eventualmente, é ele mesmo que vai dar opinião através de plebiscito, através de referendo. E isso, para mim, é debater a reforma política. Já estão previstos na Constituição, né, deputado? Pois é, mas nós não regulamentamos e nós não temos. A reforma política, ela precisaria vir para isso, para poder fazer com que algumas questões que às vezes são previstas, elas realmente aconteçam, porque não adianta ter no papel, ela precisa acontecer na vida do povo. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta conversando mais sobre a reforma política. Até mais. Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo a reforma eleitoral aprovada pelo Congresso com os deputados Rubens Ottoni, do PT de Goiás, e Leonardo Pisciani, do PMDB do Rio de Janeiro. Deputados, nos últimos anos, também uma tendência que foi revertida. Nos últimos anos houve as regras ficaram mais rígidas para a movimentação entre os partidos, né? A fidelidade partidária foi extremamente valorizada e é muito difícil para um parlamentar hoje mudar
de partido. Ele tem a questão do mandato, em geral ele perde o mandato, e agora foi criada essa janela que durante um mês os parlamentares podem mudar de partido sem serem punidos, né, com processo, justificando. Eu gostaria de saber a opinião dos senhores, deputado Rubens Ottoni. Olha, eu avalio que a saída que nós conseguimos construir foi uma saída positiva, apesar que não foi a posição defendida pela minha bancada. Mas eu vejo que foi melhor do que aquilo que estava previsto, que seria uma janela a partir da definição e da votação da lei, e teria um mês para qualquer um poder se estabelecer e poder modificar o partido. Aí sim a gente teria uma confusão muito grande. O que foi definido, eu acho razoável, porque o quê? Mantém o princípio da fidelidade. Por quê? Qual que é o princípio da fidelidade? É que o mandato ele é do partido. Eu sou eleito pelo meu partido, pelo PT, eu tenho a obrigação, a responsabilidade de cumpri-lo dentro do meu partido. Mas eu tenho que ter o direito de poder escolher por qual partido eu quero ser candidato na próxima. E é isso que a janela está admitindo. Um mês antes do prazo final de filiação para poder ser candidato, você tem o direito de poder fazer uma opção sem perder o mandato. Então eu vejo que foi uma saída razoável. O senhor concorda, deputado Leonardo? Eu concordo. Eu acho que, a princípio, a rigor, né, a fidelidade partidária não deveria ser tão engessada, assim, nem ser por lei. Mas as circunstâncias do momento em que ela se deu levaram a isso. Precisava se criar um mecanismo de estabilidade do quadro partidário, do quadro político, que foi importante. Mas eu concordo com o deputado Rubens Ottoni de que o candidato ele deve se eleger por um partido, cumpre o mandato pelo aquele partido, mas na eleição ele deve ter o direito de disputar pelo partido que ele julgar melhor, que ele tiver mais afinidade ideológica, e aí cabe ao eleitor julgar. Afinal de contas, o mandato ele vem da decisão soberana do voto da população. Então, quem vai julgar se o parlamentar estava adequado ou não em disputar a eleição por outro partido é o eleitor. Eu acho que uma mudança significativa que a reforma política que o meu partido defendeu, que nós defendemos, e na minha opinião, infelizmente, fomos derrotados, foi a mudança do regime de votação, né? O Brasil tem um sistema que ele é praticamente totalmente de voto majoritário para os cargos, e apenas os deputados e vereadores se elegem pelo voto proporcional. Isso gera uma série de distorções, onde alguns parlamentares se elegem com muito voto e outros com muito pouca representatividade se elegem em detrimento de candidatos que tiveram mais votos. Eu acho que isso é uma distorção que o eleitor não compreende, fragiliza a atuação do mandato parlamentar. A meu ver, se nós tivéssemos definido, e fomos voto vencido, mas se tivéssemos definido, ido para o sistema majoritário também, no voto para o Congresso, para as assembleias e para as câmaras de vereadores, nós criaríamos também uma estabilidade maior do quadro partidário. Seriam eleitos os candidatos mais votados no Estado. Exatamente. Hoje o eleitor não compreende como um candidato teve menos votos, venceu as eleições, e o outro com uma votação maior não venceu. Isso, o eleitor sente que o seu voto não vale a mesma coisa do que o do outro. É um processo complexo. Eu acho que tem ajudado, de certa forma, a deslegitimar os mandatos. O que o senhor acha desse? É o chamado distritão, né, deputado? A minha avaliação é que nós temos uma necessidade, eu penso diferente. Nós precisamos, e o anseio nosso da sociedade é de aperfeiçoar o nosso sistema. Se ele não está bom, como foi dito, e realmente tem distorções, nós precisamos aperfeiçoar. Mas eu vejo que esta posição que foi colocada e que não foi aprovada, ela traria um prejuízo maior à democracia. E por quê? Porque é fato que esse sistema que nós temos hoje, ele tem muita falha, tem muitos erros, tem muitas limitações. Mas eu diria, se você me perguntasse, o que tem de bom nesse sistema atual, é que ele é proporcional. E o que significa ser um sistema eleitoral proporcional? É aquele onde um partido que tem a maioria dos votos, ele tem a maioria das vagas. E aquele partido que tem menos voto, não é majoritário, mesmo assim, ele está garantido a sua representação, mesmo que ele seja minoritário.
Isso é bom para a democracia, porque quem tem mais está representado e quem tem menos também se representa. Qual que é o risco do sistema majoritário? O risco do sistema majoritário é que os partidos que tenham a sua votação majoritária, eles acabam sugando essa representação e diminuindo a possibilidade das legendas menores estarem representadas. Então, essas são as distorções. E é verdade que cada sistema tem o seu mérito e tem a sua distorção. Eu acredito que nós precisamos aperfeiçoar o nosso, mas no meu entendimento não seria dando esse passo que foi proposto. Então eu vejo que foi bom que continuasse com o sistema proporcional. Quer dizer, deputado Pisciani, o que ficou, nós continuamos com as coalizões eleitorais. Quer dizer, ela perpetua essa questão de ter deputados muito votados que levam deputados com... o senhor acha que o Brasil perdeu nesse momento? Olha, eu acho que não haveria uma forma de superar essa... Olha, eu acho que, de certa forma, de fato, para aperfeiçoar o sistema atual, o ideal é que não houvessem coligações proporcionais. É verdade. Que as coligações fossem apenas na majoritária. Né? Que isso, de fato, aumenta as distorções e aumenta o quadro partidário. Então, complica muito a negociação política. Hoje, no Brasil, tem 32 partidos. 33. Não que isso seja ruim para a democracia, é até bom que tenham muitos, mas eu pergunto, será que o Brasil tem 33 correntes de pensamento, de ideologias diferentes? Será que isso não poderia estar... Não seria um quadro mais nítido se tivéssemos talvez um pouco menos de partidos, talvez não fosse mais fácil para o eleitor saber com qual ideologia ele se identifica? Então, e tudo isso é preciso ser medido. Mas foi nítido que o desejo da maioria foi, na maior parte da votação, manter o sistema atual. Por uma razão, as pessoas se elegeram nesse sistema. Então, ela falou, bom, nesse sistema eu me elegi, eu sei como é que posso me virar nele. É uma tendência ao conservadorismo, ao manter o que já se conhece. Eu acho, de fato, o fim das coligações, do ponto de vista de aperfeiçoar o sistema atual, teria sido um avanço. Eu até falei coalizão, porque... coligação. Vira realmente é um sistema que, politicamente, eu gostaria de saber qual o papel que os senhores acham que essa questão de coligações, que esse sistema de coligações que ficou mantido, ele tem o papel que ele tem nas crises políticas. Né? A gente fica... Para os líderes, isso deve ser mais sentido. É muito difícil de administrar. Aqui no Congresso nós temos 22 partidos? 28 partidos. Representados. Eu avalio que se nós tivéssemos conseguido nos debruçar sobre uma reforma política verdadeira, esse tema da coligação ele teria sido tratado de maneira diferente. E vejo que o fato de nós termos um sistema com coligações proporcionais tem contribuído para a pulverização da representação aqui e quase que impedir uma governabilidade. Aí não é questão de governo, é qualquer um que esteja, fica difícil você administrar uma governabilidade com uma representação tão pulverizada. Mas qual que é o complicador de um debate como esse? É porque quando você vai debater o fim de coligação, você acaba tratando partidos diferentes e com conotações diferentes de maneira igual. Por exemplo, tem partidos que às vezes não têm raízes no debate e nas ideias, mas tem outros partidos que sim, e que às vezes acabam sendo prejudicados na medida que não tenham coligação. Então, essa contradição que existe no meio da formatação desses partidos acaba levando, na hora de uma negociação, a uma impossibilidade de você modificar, a não ser, repito, se isso viesse dentro de um debate mais amplo de reforma política, onde nós não estivéssemos discutindo apenas a questão eleitoral do próximo período, mas estivéssemos discutindo uma proposta mais macro, mais de reforma definitiva para toda a sociedade. Bom, muito obrigada, deputado Rubens Ottoni, muito obrigada, deputado Leonardo Pisciani. O Brasil em Debate termina aqui, mas você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.